Senhor Prabowo Subianto, Sua Alteza Sheikh Nasser, prezado Senhor Jin Shueixia, prezado Senhor Paul Machatile, queridos amigos, senhoras e senhores, saúdo todos os participantes e convidados do 28º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. O formato do evento tradicionalmente prevê discussões objetivas e substanciais sobre os temas mais atuais, e estamos felizes que representantes de 140 países e territórios tenham se juntado a essas discussões nas plataformas do Fórum. Neste ano, entre esses temas todos importantes, mas como costumam dizer os colegas nesses casos, se entre as trilhas de discussão está a qualidade do crescimento em um mundo multipolar e diante de grandes desafios. E isso inclui mudanças tectônicas na economia global e na demografia, incluindo a dinâmica populacional do planeta. Contradições sociais, públicas e geopolíticas, que se manifestam em crises, conflitos regionais que rompem rapidamente com nova força, e infelizmente vemos isso hoje no Oriente Médio. Por fim, há a mudança climática e os graves problemas ambientais, que exigem uma resposta. E, claro, a transição para um novo paradigma tecnológico, baseado em plataformas digitais, inteligência artificial e sistemas autônomos, capazes de tomar decisões até mesmo sem a participação humana. A questão é como fazer com que as mudanças tecnológicas positivas se espalhem por toda parte, para que as novas soluções tecnológicas digitais estejam acessíveis e permitam que países e regiões, cidades, alcancem um novo patamar de desenvolvimento e progresso, avancem, garantindo que o efeito do avanço tecnológico traga benefícios e vantagens para todos, incluindo a transformação da estrutura social, a redução da pobreza e a melhoria da qualidade de vida, além de oferecer oportunidades iguais. Para que cada pessoa possa adquirir conhecimentos que a ajudem a desenvolver seu potencial. Ou seja, para que seja implementado o princípio fundamental, o princípio da justiça. Durante minha fala, vou abordar quais são os desafios que nosso país, a Rússia, enfrenta nessas áreas. O que estamos fazendo para resolvê-los? Junto com o setor empresarial, a comunidade científica e organizações sociais, além de abordar quais abordagens propomos para apoiar o crescimento econômico não só em nosso país, mas também para criar mecanismos conjuntos de desenvolvimento regional global em parceria com países amigos. Vou começar pelo estado atual da economia russa. Apesar do cenário externo difícil, o PIB da Rússia cresceu mais de 4% ao ano nos últimos 2 anos, ou seja, um ritmo acima da média mundial. Falando sobre a estrutura desse crescimento, vou citar um indicador especial, o chamado PIB não petrolífero e não relacionado ao gás. Esse indicador é ajustado para excluir o impacto dos setores ligados à extração de hidrocarbonetos. Pois bem, o crescimento do PIB não petrolífero e não relacionado ao gás da Rússia em 2023 foi de 7,2% e em 2024, quase 4,9%. Ou seja, esses números são expressivos e mais sólidos do que o PIB total. Em outras palavras, a contribuição do setor de commodities para a dinâmica econômica do nosso país já não é mais determinante. Além disso, neste momento, essa contribuição chegou a ser até negativa. Ao mesmo tempo, o crescimento geral do PIB não esteve ligado apenas ao complexo industrial de defesa, como alguns pensam. Sim, é claro, o setor de defesa teve seu papel nesse sentido. Mas, ainda assim, precisamos analisar atentamente a estrutura desse crescimento. Em 2 anos, apresentaram resultados positivos a agricultura, a indústria como um todo, o setor da construção civil, a logística, o setor de serviços, o setor financeiro e a indústria de TI. Ou seja, praticamente todos os principais setores estruturantes da economia nacional. O que isso significa?
Significa que, graças ao trabalho de dezenas de milhares de empresas e companhias, de suas equipes, gestores, graças à iniciativa e ao esforço de milhões de empreendedores, nossa economia não está apenas se desenvolvendo de forma confiante, mas está se tornando mais qualificada, complexa e multifacetada. A ideia de que a economia russa é exclusivamente baseada em commodities e dependente da exportação de hidrocarbonetos está claramente ultrapassada. Elas estão ficando para trás. A realidade mostra outra coisa. A Rússia já ocupa o 4º lugar no mundo em volume de produto interno bruto. Na Europa, é o 1º lugar. Isso não é per capita, e sim o produto interno bruto total, ou seja, o volume da economia. Mas, ainda assim, esse é um indicador muito significativo. Mas, é claro, não basta apenas alcançar essa posição. É importante confirmar constantemente o status de uma das maiores economias, criar condições confortáveis para que empresas, tanto nacionais quanto de países amigos, invistam recursos, modernizem e ampliem a produção justamente na Rússia. Nossa tarefa mais importante deste ano é garantir que a economia entre em uma trajetória de crescimento equilibrado. O que isso significa? Entendemos isso da seguinte forma: precisamos alcançar uma inflação moderada e um baixo índice de desemprego. E, de acordo com os dados estatísticos, a inflação anual já caiu para números de um dígito, menos de 10%. Em 16 de junho, ela estava em 9,6%. Claro, ainda é muito, mas o controle da inflação continua. Claro, tanto o trabalho ativo do governo para desenvolver a economia da oferta quanto as ações responsáveis do Banco Central desempenharam seu papel aqui. Ao mesmo tempo, gostaria de chamar a atenção para o seguinte: a dinâmica da inflação está se desenvolvendo melhor do que muitos especialistas esperavam, e até mesmo melhor do que o próprio Banco da Rússia previa. Isso já permitiu começar a uma flexibilização cuidadosa da política monetária. Mas a mudança nos preços ao consumidor está longe de ser todo o quadro. Repito, crescimento equilibrado significa inflação moderada, baixo desemprego e a continuidade de uma dinâmica econômica positiva. É importante manter o foco em todos os indicadores do bem-estar dos nossos setores, empresas e até mesmo de empreendimentos individuais. Falarei mais adiante sobre a situação no mercado de trabalho. Agora, gostaria de destacar que, nos primeiros 4 meses deste ano, o PIB da Rússia cresceu 1,5% em termos anuais, incluindo uma aceleração do crescimento em abril para 1,9%. Ao mesmo tempo, alguns especialistas apontam para riscos de estagnação e até mesmo de recessão. Isso, sem dúvida, não pode ser permitido de forma alguma. Eu sei que, nos espaços do Fórum, vocês ouviram também as discussões que estão acontecendo no governo, entre o Banco Central da Rússia, a Rússia e o governo. Vocês certamente já se aprofundaram no assunto. É necessário conduzir uma política fiscal e monetária competente e bem planejada, ajustando seus mecanismos, antes de tudo, para apoiar e estimular o crescimento. Naturalmente, garantindo a estabilidade macroeconômica, inflacionária e financeira. Ou seja, nosso vetor estratégico é justamente esse: mudar ativamente, de forma consistente, passo a passo, a estrutura da economia nacional. Como já disse, já alcançamos muito aqui, mas é evidente que é fundamental avançar, ainda mais considerando as mudanças radicais no mundo. Sobre a importância de ações adicionais nesse sentido, falamos no Conselho de Desenvolvimento Estratégico e Projetos Nacionais ainda em dezembro do ano passado. O governo, as regiões, o setor empresarial, as comunidades científica e de especialistas definiram juntos as tarefas para aumentar o ritmo do crescimento de longo prazo e das mudanças estruturais na economia. Hoje, de forma geral, proponho focar ou planejo focar nesses pontos-chave. Em primeiro lugar, trata-se da mudança no perfil do emprego e na estrutura do consumo. Precisamos criar condições para aumentar a atividade econômica dos cidadãos. Para isso,
e também para que tanto os jovens quanto as pessoas em idade madura possam realizar seu potencial no mercado de trabalho, adquirir novas competências, construir uma carreira de sucesso e aumentar sua renda. Ou seja, estamos falando sobre a transição para uma economia de altos salários, baseada não na escassez ou falta de mão de obra, onde os empresários são obrigados a aumentar os salários e atrair trabalhadores de outras empresas. Os altos salários devem ser fundamentados na melhoria da qualidade dos postos de trabalho e no aumento da produtividade do trabalho. Nos últimos 4 anos, o número de pessoas empregadas na Rússia aumentou em 2.400.000 pessoas. Desde outubro do ano passado, o nível de desemprego em todo o país se estabilizou e está em torno de 2,3%. Alcançamos o mínimo histórico de desemprego. O que é importante é que há uma dinâmica positiva nos sujeitos da federação onde o problema do emprego sempre foi tradicionalmente agudo. Bem, os colegas russos sabem, estamos falando principalmente do sul da Rússia, do Cáucaso do Norte. Mas aqui, a redução do nível de desemprego foi de aproximadamente o desemprego caiu cerca de 2 vezes. Esse é um indicador muito bom. Aqui, tanto uma política macroeconômica estimulante e bem planejada, quanto as ações ativas das autoridades regionais, com o apoio dos programas federais na área de emprego, tiveram efeito. E também, o que é importante, a ampla adoção de soluções tecnológicas modernas, como o emprego em plataformas e os marketplaces digitais. Alguns de nossos colegas, por exemplo, nosso convidado do Bahrein, mencionou que esteve recentemente na República da Chechênia e viu como a República está se desenvolvendo. De fato, tudo isso pode ser visto muito claramente no exemplo da Chechênia. Quero destacar especialmente o seguinte, está aumentando o emprego entre os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho e conseguindo seu primeiro emprego. No quesito desemprego juvenil, a Rússia está entre os melhores do mundo. Aqui, essa taxa é de cerca de 7,5%. Para comparar, em países como França e Reino Unido, o desemprego entre os jovens é de aproximadamente 16% e 11%, respectivamente. De modo geral, o desemprego entre os jovens é um dos problemas econômicos e sociais mais graves do mundo contemporâneo. Na Rússia, como podemos ver, de modo geral, estamos conseguindo seguir o caminho certo e acredito que podemos dizer que estamos resolvendo essa questão. Claro, ainda temos muito a alcançar, mas volto a destacar, do progresso nessa área é evidente, e isso é especialmente importante, pois o efeito do engajamento ativo dos jovens no mercado de trabalho se manifesta não apenas, como se diz, aqui e agora. Um início bem-sucedido, a demanda no mercado de trabalho determinam, no futuro, uma carreira profissional de maior qualidade para o jovem, seu lugar na sociedade, e influenciam muito o seu desejo de formar uma família, cuidar dos pais, educar seus filhos, se não apenas o primogênito, mas também o segundo, se Deus quiser, o terceiro e os próximos filhos. Estamos falando de uma questão fundamental para o desenvolvimento social, econômico e demográfico do país. Em frente. Estamos vendo um aumento do emprego nos setores onde se forma o produto final e nos setores de economia de alta tecnologia, incluindo a indústria de transformação, tecnologia da informação e turismo. Já nos setores de apoio, como comércio, administração pública e finanças, o emprego, ao contrário, está diminuindo de forma objetiva e justificada. Acho que alguns sabem disso, mas acredito que não todos. Entendem? Isso é uma tendência muito positiva e um ótimo indicador. Bom, por exemplo, só para referência. Ou seja, se olharmos a dinâmica, por exemplo, no setor de informação e comunicação, tivemos um aumento agora de 353.000 pessoas, um acréscimo de 29,7%, e nas indústrias de transformação, de 10,2%. Por outro lado, o número de trabalhadores no setor de comércio, por exemplo, diminuiu em 170.000 pessoas. Isso representa uma queda de 3%.
São tendências graduais, mas muito significativas e importantes, que refletem mudanças estruturais e qualitativas. Pretendemos continuar, por meio do aumento da eficiência da economia e da implementação de soluções digitais baseadas em plataformas, a contribuir para a redução da participação do emprego nos chamados setores de apoio. Naturalmente, precisamos oferecer uma alternativa para as pessoas que trabalham nesses setores. Para isso, vamos incentivar a criação de empregos modernos, mais atraentes e com alta produtividade, que estejam alinhados com o novo paradigma tecnológico. A legislação trabalhista precisa ser ajustada para atender a essas necessidades e, principalmente, aos interesses das pessoas. O governo preparou um pacote de mudanças nesse sentido e peço à Duma Estatal que as aprove o mais rápido possível. Repito, vê justamente no emprego de qualidade, estruturalmente novo, que está a chave para aumentar a renda dos cidadãos e das famílias, além de reduzir a desigualdade social. Claro, isso ainda é um desafio para nós, mas estamos resolvendo essa questão de forma consistente. Já fizemos muito para garantir um crescimento mais rápido da renda dos cidadãos menos favorecidos do país e, de modo geral, alcançamos, e quero destacar isso separadamente, enfatizar especialmente e atingimos o menor nível de pobreza da história da Rússia. No final do ano passado, esse índice ficou em 7,2% e a dinâmica positiva continua. No primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de cidadãos com renda abaixo do mínimo de subsistência diminuiu em mais de 2 milhões de pessoas. Mas os representantes da parte russa da nossa reunião de hoje já sabem disso, porém vou repetir para nossos convidados, e no ano 2000, o nível de pobreza era de 29% na Federação Russa e, numa situação, digamos francamente, humilhante, tínhamos 42,3 milhões de pessoas nessa condição. No final de 2024, esse número já não é mais 29%, mas sim 7,2%. E não são mais 42,3 milhões de pessoas. Agora são 10 milhões e meio de pessoas. Claro, precisamos buscar reduzir ainda mais esse número, e é exatamente isso que pretendemos fazer. Reduzir para 7% e, depois, para 5%. No entanto, de modo geral, o nível dos salários na Rússia ainda é, claro, insuficiente. Quero destacar isso também. Já disse antes, precisamos estabelecer metas ambiciosas aqui, formar uma economia de altos salários. Repito mais uma vez, isso é muito importante e com base no aumento da produtividade do trabalho. Aliás, a participação dos salários no PIB da Rússia aumentou de pouco mais de 40% em 2021 para quase 44% em 2024. Em que estamos concentrando nossos esforços? Em primeiro lugar, estamos adaptando os programas educacionais às necessidades do setor real. Aliás, a dinâmica do desemprego entre os jovens, sobre a qual acabei de falar, mostra que estamos seguindo na direção certa. Acrescento que, este ano, na véspera do nosso fórum, foi publicado um ranking das instituições de ensino da Rússia com base no nível de empregabilidade nos salários dos graduados dessas universidades. Esse ranking permite ver quais profissões são mais demandadas no mercado de trabalho, quais instituições de ensino oferecem a educação mais qualificada e, o que é importante, necessária para a economia. Esse tipo de ranking é um dos principais indicadores de eficácia das equipes de gestão das instituições de ensino. E peço aos dirigentes dos ministérios responsáveis, tanto em nível federal quanto regional, que prestem a máxima atenção a isso. Utilizar o ranking como uma ferramenta de gestão para promover mudanças na área da educação profissional. Em seguida, para aumentar a renda dos cidadãos, é necessário aprimorar a qualificação e requalificar os funcionários, para que eles tenham a oportunidade de crescer profissionalmente, mudar para outras empresas ou se mudar para outras regiões. A mobilidade da força de trabalho precisa ser aumentada. Isso é muito importante para o desenvolvimento da economia e,
permitiria que as pessoas ocupassem posições mais promissoras, com melhores condições e salários mais altos. E, claro, é importante investir em novos equipamentos, promover a automação e a robotização das indústrias, cuja manutenção, por sua vez, exige profissionais qualificados, competentes e, portanto, bem remunerados. Quero enfatizar que o aumento dos salários desempenha um papel importante não apenas para cada pessoa em particular, para o bem-estar de sua família e as condições de criação dos filhos, mas também para toda a economia da Rússia. Porque o crescimento da renda e a redução da desigualdade na sociedade levam também à mudança da estrutura da demanda. Tudo está muito interligado. Isso torna essa estrutura mais equilibrada, estimula o consumo de bens e serviços nacionais. Isso inclui, por exemplo, a indústria do turismo, o setor de alimentação fora do lar, setores que capitalizam nosso patrimônio natural, aumentam o potencial das cidades e vilarejos, tornando-os mais confortáveis e convenientes para viver, trabalhar e descansar. Lembro, a esse respeito, que nós, juntamente com os colegas do governo, concordamos em implementar um novo sistema de tributação para o setor de alimentação fora do lar, com uma alíquota fixa de IVA. Parte da receita arrecadada irá diretamente para os municípios, o que lhes dará um recurso adicional para projetos e programas de desenvolvimento locais. Antes de tudo, para melhorar a qualidade de vida, nós certamente continuaremos apoiando os setores de rápido crescimento da economia criativa, que estão ligados à ciência, cultura, arte e criatividade, incluindo áreas como arquitetura e design, cinema e música, atividades editoriais, desenvolvimento de software e assim por diante. Tudo aquilo que os especialistas chamam de economia da experiência. Neste ano entrou em vigor uma lei federal que estabeleceu a base legal para o avanço das indústrias criativas. Até o final do ano, 70 regiões começarão a implementar padrões para o desenvolvimento desse segmento moderno da economia e da vida social, criando a infraestrutura necessária. Para tornar esse trabalho mais sólido e sistemático, peço ao governo, junto com os entes federativos, que preparem uma estratégia de longo prazo para o desenvolvimento da economia criativa, além de considerar o lançamento de um projeto federal a esse respeito. Quero falar separadamente sobre o aumento do apelo turístico das cidades e vilarejos russos. A materialização visível da nossa identidade nacional, da nossa originalidade e verdadeiros pontos de atração para turistas são os edifícios antigos, igrejas, casarões e patrimônios culturais. Nós acordamos que, até 2030, vamos restaurar e colocar em ordem pelo menos 1.000 desses objetos em todo o país. Dar uma segunda vida a eles, inclusive por meio da abertura de museus, centros de educação e exposições, hotéis e assim por diante. O programa piloto de restauração de patrimônios culturais, com financiamento facilitado para esses projetos, já abrangeu 9 regiões da Rússia. Agora, a tarefa é expandi-lo para os demais estados da Federação. Para que os recursos alocados tenham um efeito ainda maior, proponho a seguinte solução, ou seja, munir os recursos de 2 programas de crédito facilitado, um para a criação de infraestrutura turística e outro para a preservação de patrimônios culturais. Dessa forma, será possível atrair recursos adicionais com taxas reduzidas para a restauração e reforma de prédios antigos, inclusive para atender aos interesses do setor empresarial. Além disso, proponho estender a esses projetos o mecanismo das garantias-abrigo, as chamadas garantias-abrigo da Corporação de Desenvolvimento da Pequena e Média Empresa. Acrescento que os empreendimentos em patrimônios culturais possuem um ciclo de investimento e construção bastante complexo. Quem trabalha nessa área entende perfeitamente do que estou falando. Esse processo leva muito tempo e é necessário reduzi-lo de forma justificada, eliminando formalidades claramente excessivas, sem, é claro, prejudicar a preservação dos monumentos históricos. Peço aos colegas da administração presidencial que, no âmbito do respectivo grupo interministerial, preparem soluções tanto para essa questão quanto, de modo geral, para a restauração dos bens do patrimônio cultural.
Mencionei anteriormente o programa de criação de infraestrutura turística. Lembro que estamos envolvendo ativamente, embora de forma cuidadosa, nossos parques nacionais no setor de turismo, criando condições para que sejam visitados por turistas. Claro, sempre com respeito e atenção à natureza e aos ecossistemas protegidos. Esse é mais um exemplo de como a Rússia implementa uma agenda ecológica, não contando apenas com as riquezas naturais em busca de lucro imediato, mas preservando e multiplicando esses recursos em benefício das pessoas e de toda a sociedade. Desenvolvendo esse tema, posso acrescentar o seguinte: ao longo das últimas décadas, acumulamos milhões de toneladas de resíduos da indústria e das empresas de mineração. É claro que eles prejudicam tanto a natureza quanto as pessoas, criando problemas. Proponho pensarmos em lançar projetos especiais para extrair componentes valiosos desses resíduos. Já existem tecnologias para isso, precisamos utilizá-las. Dessa forma, as empresas poderão ao mesmo tempo obter lucro, ajudar a eliminar o dano ambiental acumulado e, ainda, estimular o desenvolvimento da ciência e da indústria nacional. E também contribuir para a melhoria das condições ambientais. Prezados colegas, a adoção de novas áreas produtivas, de alta tecnologia e de serviços, bem como a ampliação da variedade de atividades econômicas, tudo isso são elementos de mudanças estruturais na economia da Rússia. Nesse sentido, o segundo ponto-chave das nossas ações, sobre o qual vou me concentrar hoje, é uma nova qualidade do ambiente de investimentos. Na essência, trata-se de uma minimização radical dos custos para as empresas e empreendedores em todas as áreas, desde a construção e o fornecimento de infraestrutura para novos projetos até as operações do dia a dia, incluindo todos os tipos de registros e acompanhamento notarial. Nesse aspecto, estamos trabalhando em estreita colaboração com as regiões, com os círculos empresariais e com especialistas. Juntos, estamos trabalhando para garantir que a atividade empresarial e de investimentos cresça em todo o país, em cada cidade e localidade. Gostaria de lembrar da meta estabelecida. O volume de investimentos em capital fixo na Rússia até 2030 deve aumentar em pelo menos 60% em comparação com o nível de 2020. O governo já lançou um sistema de apoio a investimentos nas regiões. Ela prevê um acompanhamento completo e integrado do investidor até a entrada em operação da empresa, com acesso a todos os mecanismos de apoio, incluindo benefícios e deduções fiscais. Vamos acompanhar atentamente essa prática, fazendo ajustes com base nos desejos, demandas e necessidades do setor empresarial. E, claro, focar nas regiões líderes em atração de investimentos, ampliando suas experiências bem-sucedidas e melhores práticas. Como de costume, no âmbito do nosso fórum, gostaria de anunciar os resultados, falar sobre os resultados do Ranking Nacional do Ambiente de Investimentos. Esse ranking é conduzido pela Agência de Iniciativas Estratégicas. Agora, o ranking abrange um número maior de indicadores, 82 em vez de 70. Ou seja, ele se tornou mais detalhado, mais minucioso e, portanto, mais informativo. A capital da Rússia, Moscou, continua liderando esse ranking. Em seguida vem a República do Tartaristão e a região de Nizhny Novgorod, que apresentou a maior dinâmica no índice este ano. Ambas as regiões ficaram em segundo lugar com os mesmos resultados, e seus atuais parâmetros de atratividade para investimentos superaram os de Moscou no ano passado. O que isso significa? Significa que o nível de liderança está sempre aumentando. No trabalho para melhorar o clima de investimentos, não se pode parar, é preciso sempre olhar para frente e estabelecer novos objetivos. Em terceiro lugar no ranking estão a região de Moscou e a República do Bashortostão. E, ao todo, no último ano, 57 regiões aumentaram seu índice integral. Destaco, entre elas, as regiões de Chelyabinsk, Tver, Smolensk e Kaluga, assim como as regiões de Voronezh, Saratov, Sakhalin, Novosibirsk, Lipetsk e o Krai de Altai. A dinâmica delas é a mais alta.
Parabenizo os colegas, as equipes regionais, por esse resultado e desejo a todas as regiões ainda mais sucesso nessa área tão importante. Vamos reconhecer os seus êxitos.